Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Primeiramente, super agradecido para quem estiver já com a gente. Tem um tempinho para entrar, né, com o pessoal. Estou aqui com um brother que veio nos últimos anos migrando aí da área da educação física e hoje talvez o cara que mais estuda marketing digital no segmento. Seguramente um dos que mais se dedica a essa área. Está online aí, fazendo tudo e mais um pouco. Vários projetos, principalmente o fitness digital hoje em dia, é o seu maior foco, esse grupo. Hoje, sem dúvida, primeiro, boa tarde a todo mundo, né? Prazer estar aqui, Gympass, sem dúvida nenhuma, marca extremamente reconhecida. Então, a verdade acaba sendo até uma honra estar junto, né? É uma honra estar junto. E sim, hoje a gente tem várias iniciativas, na verdade não várias iniciativas, são projetos que eles andam juntos mesmo, eles andam simultâneos, paralelos, com vários parceiros. Então, a Fitness Digital é um hub, né? Uma empresa que é um hub de conexões que ela tem um objetivo principal de educação. Né? Então, assim, educação em tecnologia e soluções. Então, a gente tem desde solução em SaaS, solução em educação, em treinamentos, enfim, a ideia é colocar não só conteúdo, mas o mundo digital à disposição das academias, né, do mercado fitness, do profissional. Então, hoje, se você não tem um recurso em que você utiliza o digital como recurso de crescimento, você está perdendo escala. Né? Então, hoje a gente vê, provavelmente a Gympass, hoje a escalabilidade que permite o negócio tem a ver porque ela nasceu web. Né? Então, quanto mais você consegue colocar coisas do seu negócio posicionados, estruturados em internet, você tem uma escalabilidade muito maior. Seja venda, seja atendimento, seja relacionamento, seja treinamento, seja conhecimento, estratégias, enfim. Se ele está apoiado no digital, a probabilidade que você tem de escala ela aumenta drasticamente. Olha que legal, né? Eu mal tinha feito a introdução, mas quando você cutuca alguém que tem conteúdo, vaza um monte. Prova que a gente vai ao encontro dessa ideia do Gympass Talks, que é levar conteúdo exclusivo e focado para o segmento de academia. E vamos continuar nessa pegada aqui. O tema especificamente, você até já começou aí, uns 5 diferenciais, 5 dicas, 5 coisas que o dono de academia, ou de box, ou de um estúdio, 5 principais diferenciais que ele precisa ter ou investir. A chamada foi nessa direção. Legal. Então vamos aí, temos que passar por 5 degraus. Pensando em 5 degraus, não diria nem 5 degraus, mas talvez passos, ou realmente nem passos. Acho que a gente acaba colocando vários argumentos, metáforas, mas a grande verdade é a seguinte. Eu acho que a primeira de todas as coisas tem a ver com como esse gestor pensa hoje sobre o digital. É inadmissível, né? A grande verdade é que é inadmissível hoje a gente conceber que uma empresa, seja de qualquer setor, sobretudo do fitness, ela não tem uma cabeça digital. Ela não tem um mindset digital. Eu uso esse termo já há algum tempo, que é o mindset digital, que é, vamos pensar num evento, Gui? Vamos. O que você está imaginando? Você vai imaginar na aula, o outro vai imaginar qual o cartaz, aí já começa a ver que a cabeça do cara não é digital. Então, quando a gente pensa, vamos organizar um evento? Vamos. O que a gente vai vender online desse evento? Como que a gente vai divulgar online esse evento? Como que a gente vai fazer os cadastros dessas pessoas online nesse evento? Que tipo de comunicação que eu vou estabelecer com essas pessoas pós a inscrição? Que tipo de conteúdo que eu vou gerar por conta desse evento? Ou seja, você constrói um universo de conteúdos, soluções, estratégias online ao redor daquele mote. Ok, então primeiro seria um mindset digital, um jeito de pensar digital. Mas você falou de algumas coisas que talvez algumas pessoas que sejam gestores ou proprietários de academias menores possam argumentar, mas eu não tenho uma pessoa só para pensar isso. Que dica que a gente pode aí para a gente passar para os outros passos? Uma academia pequena consegue pensar digital? Quem tem que pensar é o dono. Ele tem que pensar. Não é uma questão de consegue ou não consegue. É assim, uma academia pequena consegue pensar em vendas? O conceito é o mesmo. Então, se você tem uma área de vendas, você tem que ter sua cabeça digital para vendas.
Se não for hoje, amanhã ou depois, o mercado 100% vai estar comprando digital. Se você demora muito para se posicionar, você vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Hoje você vê empresas, academias que você tem 2 ou 3 ou 4 pessoas na área de vendas e não tem nenhuma na área de marketing. Na minha visão, em 2 anos, você vai ter uma pessoa na área de vendas e 3 na área de marketing digital. Porque o teu processo todo de compra, o processo todo de venda, ele vai se estabelecer online e ele vai, simplesmente a pessoa que está lá, ela é uma pessoa de hostess, né? Ela é muito mais de boas-vindas do que de conversão de vendas. Que toda a busca, a decisão, o pagamento, a compra, a entrega, muitas vezes, ela vai ser 100% online. Então, se você está muito distante disso, e se você não se coloca à disposição para atuar, trabalhar com o digital e fazer com que ele realmente ele seja parte do seu board ali, você tá com certeza está fora de mercado. E ainda vou um pouquinho mais além. Eu acho que assim, hoje as academias não tem nenhum programador, nenhum front-end que está lá dentro de casa cuidando dessas coisas. Em pouco tempo, acho que a área de tecnologia, principalmente de grandes academias, as pequenas acredito que não, mas porque elas vão consumir produtos que são vendidos e comprados, mas a grande massa das academias maiores, eu acredito que metade da folha de pagamento dela vai se estabelecer para a área de pessoas de desenvolvimento de sistemas, da área de front-end, de desenvolvimento, ou seja, ela vai ser, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Não daqui muito tempo. Ok, vamos continuar aqui por uma questão de tempo para a gente ser pontual. O que é segundo diferencial, então? Geração de conteúdo próprio, de autoridade, de autoria própria, e que faça sentido para o cliente e para a empresa. Exemplo, eu sou uma empresa, uma academia que atende terceira idade. Okay. Qual o conteúdo que é importante para a pessoa de terceira idade consumir e para eu, que sou da terceira idade, informar? Então, é um conteúdo, eu conversar com você, Guilherme, que tem 70 anos e faz atividade física regularmente, eu fazer uma live, por exemplo, com um bate-papo, e você me contando como é fazer atividade física diariamente aos 70 anos. Que tipo de benefícios eu colho? Acho que mais do que os benefícios, são as dificuldades que você supera. Show. Porque benefícios as pessoas elas recebem o tempo todo. Como que você faz para conseguir levantar da cama todo dia para ir para a academia? Como que você se motiva com isso? Como que você se alimenta com isso? Você não tem medo? Você não sente segurança? Como que você se relaciona? Ou seja, conteúdos relacionados ao universo do cliente e da academia. Tem que ter essa sinergia. Uma academia de natação. Não tem como você ter uma fotinho do peixinho e o menino nadando. Não. Eu quero ver uma live do professor dando aula para a menina, eu saber como que ele fala, como que ele se entrega, como que é a qualidade do ambiente, é escuro, é claro, tem metodologia, não tem, as crianças gostam do professor. Como é que você escreve num site, por exemplo, que as crianças gostam do professor? Você pode até escrever, mas nunca... A imagem vai valer exatamente muito mais do que milhões de palavras. Imagina que é uma criança pulando no colo do professor dentro d'água, alegria da criança. O que eu estou vendo ali? Segurança, confiança, credibilidade, atenção, cuidado, amor, carinho. Ou seja, o padrão estabelecido de marketing até alguns anos atrás já está para trás. Ele é uma parte, mas as pessoas precisam mostrar mais. Eu acho que assim, quem está consumindo demanda mais. Okay. Cada vez mais a pessoa tem mais dúvida do que é a melhor solução para ela, porque tem muita solução. Então ela escolhe aquilo que faz mais sentido. Faz mais sentido se ela se sente mais segura, mais segurança, mais informação, mais vendas. Então, o problema é que as pessoas acham que isso acontece assim, não é. Né? Então, tem um time para isso acontecer, tem um time para isso se estabelecer. Então, um pouquinho de paciência também não faz mal a ninguém. Ok. Próximo passo. Terceiro ponto, a gente falou um pouquinho do mindset, falamos um pouquinho sobre a cultura do geração de conteúdo. Eu acho que tem a ver também com o empoderamento da equipe todo com as mídias. Então, exemplo, aqui a gente está, não são os donos que estão aqui conduzindo essa informação, mas está se gerando uma informação para a empresa, gerando nova visibilidade para a empresa, gerando um novo lead qualificado para a empresa, gerando um conteúdo qualificado que tenha sentido com o cliente mais a empresa, e não tem a ver com o dono aqui. Ou seja, a cultura da equipe está fazendo a diferença na construção da imagem da empresa.
E muitas vezes acontece o contrário. O dono normalmente fala, não vai mexer com nada, deixa isso aqui quieto, não quero ninguém mexendo, corta a internet. Ou seja, ele acaba tirando, fazendo das mídias o vilão da história, quando o grande vilão, na realidade, é a habilidade que ele tem de conduzir as pessoas para utilizar isso em benefício geral. Aí ficou grande, né? Falar de time, a gente vai voar muito e não vai caber no tempo. Gostei e acho que para a maioria das pessoas ficou claro. Ok. Quarto passo, ou degrau, ou etapa, seja lá qual metáfora a gente quiser usar. Continuidade. Eu acho que tem muita fagulha, né? Então as pessoas elas são muito rápidas para colocar e tirar aí no experimento o negócio. Quanto tempo ela deveria ter consistência? Então, por exemplo, se você começou a fazer postagens no seu Facebook, não dá para você falar que não deu certo se você fez só uma semana, duas vezes por semana. Não. Se você fizer ao longo de 6 meses, todos os dias, para você falar qual o melhor horário para postagem, ok, você faz sentido. Ah, fiz um anúncio e não deu resultado. Ah, mas você anunciou o quê? Ah, eu fiz um post e impulsionei. Impulsionou para quê? Não, impulsionei. Então, você não dá tempo ao tempo, você não dá o tempo para o resultado aparecer. Então, o resultado do digital é construído em cima do resultado anterior. Então, por exemplo, quando a gente faz um anúncio. Hoje, eu faço um anúncio, anuncio para um público. Eu vou gerar cadastros. Então, eu investi R$50 e gerei 50 cadastros. Tudo bem? O resultado que eu gerei desses 50, se eu continuar fazendo, os próximos 50 não vão custar R$1 cada cadastro, vai custar 90 centavos. E depois vai custar 80, 50, 60, então daqui a pouco eu estou pagando 10 centavos por cadastro. Porque eu tive continuidade, consistência e fui aprendendo. Isso funcionou melhor, isso não funcionou, tira isso, adiciona isso, ou seja, a continuidade determina muitas vezes o sucesso frente aos investimentos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque o não dar certo é depois que você fez muito, você percebe o que deu certo e o que não. Então, o ideal seria, não é isso não deu certo, é fazer até dar certo. Então, tem vários caminhos para isso acontecer. Isso é muito amplo e muito legal, porque vai errar no meio do caminho. Né? Você deixou bem claro aí, mas vale enfatizar. É um jogo de erros e acertos. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Show de bola. Essa é a regra do jogo. O grande lance é, quando eu vou falar, no meu caso, especificamente dos alunos, né? A gente tem vários alunos que fazem exatamente isso. Você gera 10, exemplo, eu gero 10 anúncios. Dos 10, 2 funcionam, os outros 8 não. Ok. Então eu dou continuidade desses 2 e crio outras 8 variações desses 2. E aí, de repente, um desses funcionou e um novo funcionou. Os outros eu acabo e continuo fazendo isso até eu encontrar o perfeito. Não é o perfeito, é o que você começa a perceber que dá mais resultado. E o que é dar resultado? Teve clique, teve comentário, teve seja lá o que for. Ou seja, o resultado que eu gostaria de obter dele começou a dar resultado. Então, quando você pensa, principalmente essa parte de ter continuidade, a gente falou sobre anúncios, mas acontece a mesma coisa com e-mails, acontece a mesma coisa com produção de conteúdo, acontece a mesma coisa com o blog que você publica, acontece a mesma coisa com os eventos, as ações online que você fez. Ou seja, por isso que se lá no começo você não tiver uma cabeça digital, que você vira o jogo e tem continuidade disso, o negócio ele não vai acontecer. Porque ele não acontece de uma hora para outra. Ele pode até acontecer, mas é só uma hora para outra, às vezes demora 1 ano, 2. Você já falou mais de uma vez aí, depois eu vou querer resgatar que isso não acontece de uma hora para outra. A gente vai voltar aí. Para a gente ficar com mais liberdade até depois de devagar, mas primeiro entregar o que está prometido, quem quiser perguntar pode escrever aí no chat da ferramenta, que a gente daqui a pouco vai ter essa interação. Então pode achar o balãozinho para escrever, fazer a pergunta que a gente já vai responder. Quinto degrau, passo, ou o que quer que a gente use como dica, vamos lá. Eu acho que são 2 coisas em uma. Acho que a primeira coisa é olhar um pouco para outros mercados. Né? Então, o que acontece em outros mercados vai acontecer no fitness sem a menor sombra de dúvidas. Então, você vê, por exemplo, o exemplo das academias pequenas, as microgyms, as boutiques, ou seja, menores academias, só que eram menores academias de grandes academias. Se você pegar no mercado, você vê grandes indústrias, grandes empresas, grandes lojas, por exemplo, uma Americanas, que era uma gigante, agora fica pequena, várias pequenas lojas. Você pega a Sephora, que são grandes coisas de cosméticos, agora você vê pequenas lojas, ou seja, soluções pequenas.
de outros mercados, está se aplicando nesse mercado. Quando você olha para outros mercados, o que você enxerga hoje? Uma grande tendência do uso de tecnologia de inteligência artificial. Você vê uma grande quantidade de tecnologia apoiada em automação de atendimento. Você tem uma série de visões aí relacionadas ao uso, principalmente da inteligência artificial, autosserviço, autoconsumo, pagamentos mais fáceis. Então, você vê a Apple Pay sendo pago, em pouco tempo todos os lugares vão aceitar a Apple Pay, ou seja, você tem que olhar para outros mercados e entender o que hoje na sua academia, no seu negócio, você está deixando escapar. Você não está fazendo, não tem a menor dúvida. A questão é, você está no caminho de fazer? Você está próximo disso? Você entende um pouquinho sobre isso? Você se interessou sobre isso? Então, acho que esse olhar, essa orelha aberta aí para os outros mercados, entender as revoluções que elas estão acontecendo, e você trazer para a sua realidade, também acho que é o que coroa aí essas 5 frentes aí. Que é uma coisa que é o que eu mais busco, na realidade, hoje em dia, que é fuçar em outros mercados. Porque você vê que essa solução se aplica no nosso mercado. Então, de cada 20 coisas, uma vai funcionar aqui. Óbvio, não é tudo. Mas tropicalizando, você entende. Isso vai se aplicar porque ele resolve um grande problema de um grande número de pessoas. E quando um grande problema é resolvido de um grande número de pessoas, chama-se um business. Show de bola. Você falou aí, eu pensei num monte de coisa aqui do Gympass, minha cabeça está bem por aí, mas vamos ficar aqui. Então eu vou metaforizar aqui ainda que tem gente que já está casada com esse modo de pensar e de agir. Tem gente que nem sabia que tinha essa entidade. Como que começa a paquerar com essa entidade digital? O mundo digital, vamos chamar assim. Eu acho que o primeiro... Por onde começar? Talvez seja a pergunta de quem está distante disso. Eu acho que a primeira coisa é você tirar um pouco os bloqueios, né? A grande massa das pessoas, ela fala assim, não penso, não me interessa, não faz sentido, não funciona. Tirar essas barreiras. Na minha realidade isso não funciona, na minha cidade isso não funciona, os meus alunos não acessam a internet, só acessam o Facebook, sabe? Então, assim, tem algumas frases feitas aí, prontas, que são verdadeiras defesas. Então, acho que o primeiro passo, de fato, é baixar essa guarda. Segundo passo, vamos pegar as coisas básicas que você pode fazer, que são de graça. Vamos pegar sua página no Facebook, por exemplo, e vamos dar uma olhadinha nela, como ela está. Vamos dar uma olhadinha como está a frequência de postagens. Vamos dar uma olhada como está o tipo de publicação. Vamos pensar um pouquinho sobre, se eu fizer uma busca do nome da sua academia na internet, o que eu encontro dela? Não estou falando só do site, mas se eu for olhar nas fotos, o que eu encontro de fotos? Quem é você na internet? Qual que é o seu RG na internet? Você está associado a quê? Então, quando as pessoas pensam na sua academia, elas pensam em quê? Então, tem a ver com um lado de imagem. E essa imagem é o que você produz. Então, o que você tem produzido vai refletir. Se não produz nada, nada reflete, resultado nenhum. Se você produz alguma coisa, se alguma coisa não tem sentido que você se propõe, também vai ter confusão no seu perfil de cliente. Então, enquanto as pessoas acharem que é uma coisa de outro mundo, né? Então, assim, não tem por que ter esse medo, não tem por que ter essa insegurança. Não tem por quê. É mais simples, né? É mais simples hoje. Você não requer grandes investimentos, você não requer grandes estruturas. Hoje você consegue colocar um site de pé em meia hora, 20 minutos, 10 minutos. Realmente você coloca 5 minutos, está funcionando. Cada uma com a sua qualidade, enfim, não estou questionando isso, mas o fato é que você tem hoje ferramentas muito simples, muito baratas, que você consegue desenvolver. Então, hoje a gente tem ferramenta que a gente coloca a landing page no ar em 3 minutos, que custa R$ 99 por mês. Ou seja, é um negócio que gera novos negócios e rápido e acessível. E super acessível. Então, não tem essa desculpa de, não dá para fazer porque eu não tenho ninguém que faça por mim. Hoje você consegue ter muitos recursos muito mais baratos e muito mais rápidos, pelo menos para você começar, né? E começar tem muito a ver com se sentir mais confiança. Você está dizendo aí, eu como responsável por relacionamento com academias aqui, eu tenho visitado 1, 2 academias diariamente. E eu tenho usado táxi, enfim, para me locomover. E quando eu coloco no GPS, não tem a foto. Né, o básico do básico. Então, ou um GPS ou outro GPS, e eu tenho feito a gentileza de colocar umas 3 ou 4 fotos das academias que eu visito no GPS. Porque se a pessoa colocar a ferramenta de olhar pela rua, ela vê.
né? Porque o GPS já fez isso. Mas em outros GPS não tem. Não teve o cuidado. O mínimo, quem é você na internet? É uma foto, adicionar foto. Então, o básico, começar pelo super básico. Tem coisas bem simples. Essa é um exemplo bem claro. E, por exemplo, você pega a sua página no Facebook, onde tem avaliações, né? Super simples. Você pega o link, manda para o WhatsApp para os seus clientes e fala o seguinte: você poderia fazer uma avaliação na nossa página do Facebook? É o suficiente para você subir no ranking. A mesma coisa acontece na sua localização no Google Maps. Manda o link da localização e pede para os clientes. Você poderia fazer um comentário, deixar um feedback positivo? Então, ou seja, você vai criando pequenas soluções que vai melhorando a sua imagem, vai fortalecendo a sua credibilidade nos recursos todos digitais. Porque às vezes a gente não sabe, mas nesse momento tem alguém procurando uma academia no seu bairro. E você não deve ser o cara que está sendo encontrado. E se for encontrado, será que você poderia estar fazendo uma venda online? Então, esse é o lance. Então, assim, nesse momento, assim, se eu perguntar aqui para todo mundo que está assistindo, fala quem quer vender online, quem tem interesse de fazer vendas online. Então, escreve aí, eu. Se você tiver, escreve. E aí eu faço uma segunda pergunta. Acho que todo mundo vai responder eu. Pois é, agora a pergunta é, você tem um link de compra? Se você tiver um link de compra, eu pego aqui meu cartão Black aqui do Gui e a gente compra a sua academia, um plano na sua academia nesse momento online. Então, dificilmente você vai ter isso aí. Ou seja, como é que você quer vender online se ela não está à venda online? Até porque se eu tive uma avaliação positiva, não importa se eu conheço ou não conheço a pessoa, eu me mudei para esse bairro, seja para morar ou para trabalhar. Eu tenho 10 pessoas falando bem. Tem poucas falando mal, e o que ela fala mal, eu não ligo. Eu gosto mais das outras coisas que eles falam bem. Eu sei que eu vou trabalhar aqui, vejo que é perto, que é prático, eu posso querer comprar agora. A decisão está tomada. Exatamente. E se não tem a compra, talvez eu demore dias, semanas, meses. Eu acho que é muito importante ter esse olhar, né? Qual é a história do seu cliente? Então, a história do meu cliente é um cliente, é um morador do bairro, que ele foi no final de semana, comeu um pouco a mais, chegou na segunda-feira, ele está estufado, fala assim, putz, hoje que eu vou começar a comprar academia, eu vou fazer academia, ele joga no Google academia, vai aparecer os primeiros resultados, ele vai entrar no primeiro resultado, nos 2 primeiros, ele vai navegar nas páginas e vai fazer a comparação. Se tiver a disposição de compra, a probabilidade dele comprar é muito maior do que se não tiver. Mas se ele não tem o hábito, não tem problema, você deu a opção. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, que deve ser a dúvida de muitos. Eu assisti um outro webinário seu, eu vi as pessoas quentes por isso. Quantas pessoas precisam ver a academia para uma comprar? Existe uma estatística parecida com isso? Não, se você tiver a pessoa certa diante do problema certo e a solução certa, uma. Mas existe uma média. Tudo depende de quem é você. Então, por exemplo, se eu estou procurando uma academia que ofereça serviço de terceira idade para minha mãe. O meu critério de avaliação oferece o serviço, tem boa localização, senti segurança, as imagens e as fotos, os depoimentos que tem lá me deixaram seguro. Não me importa mais o preço. Ele atendeu às minhas necessidades, que eram as necessidades que eu estava buscando. Então, por isso que é importante saber qual é a minha história. A minha história é um filho que tem uma mãe que tem 70 anos e que está buscando uma academia para ela no bairro X. De preferência pertinho. E eu preparo toda a navegação para esse cara, para esse filho que está procurando. Então, assim, isso é completamente você desenhar o consumo de informação para gerar certeza e confiança na pessoa que está comprando. Então, se tiver uma pessoa visitando, vai comprar uma pessoa, porque aquilo que eu estou procurando é extremamente específico. Inclusive, quando a gente pensa em exclusivo, coisas pontuais, né, que é o que a gente chama de long tail. Então, por exemplo, eu quero academia de natação para crianças com tratamento de respiratório. Então, se eu jogar essa página no ar, jogar essa busca, e tiver uma página que me responda um vídeo de uma professora com crianças nadando e fazendo exercícios respiratórios, ela contando como é que é o processo de recuperação pulmonar, eu vejo como que é a metodologia que eles utilizam, tem as imagens do lugar, é tudo que eu preciso, são todas as perguntas que eu tenho, sendo respondidas, sem eu ter que ter falado com ninguém. Show de bola.
dentro desse conceito aí da cauda longa, para quem não fala inglês. Isso aí. Legal. Levar as pessoas para a academia, eu tenho ouvido muito que a competição aumentou muito. Né? Quando a gente começou, 2 décadas e pouco atrás... Ó a entrega. Então, tudo bem. Nesse caso, falando aí, vamos lá. Gera credibilidade. Legal. Não tinham tantas academias quanto tem hoje. Grandes cidades, vou falar aqui Campinas, São José dos Campos, São Paulo nem se fala, Belo Horizonte, enfim. Às vezes tem mais academia do que posto de gasolina e hoje, com certeza, muito mais academia do que padaria. Do que Bradesco. Também. Esse merchan foi uma faixa. E as pessoas falam, como que eu trago para cá se está tão pulverizado? Né? Se tem cliente, as pessoas querem, mas está pulverizado. Ok, tem a ferramenta. Posso pensar que o mais caro, entre aspas, é fazer o cliente chegar até lá. Mas tem como automatizar, você disse. Vamos ser um pouco mais concreto para a pessoa, embora já tenha dado algumas 70 anos no bairro. Como que eu faço para ser achado? Ser visto é algo muito importante. Na verdade, a gente tem que sempre pensar o seguinte: eu quero ser achado por quem e onde. Okay, tá? Primeiro, o por quem. Quando eu encontro quem é o por quem eu quero ser achado, eu tenho que pensar o que essa pessoa está buscando. E organizar a casa para ela. Então, quando a gente pensa em Google, a gente tem que pensar em posicionamento em primeira página. Ponto. Não se fala mais nisso. É assim. É posicionamento em primeira página. Se você está posicionado na primeira página, você ocupa 80% de todo tipo de clique. 80%. As 3 primeiras posições desses 80% ocupam 85%. Então, ou você está entre as 3 primeiras posições para você receber 80% das buscas daquela palavra-chave, ou você vai disputar os outros 3% em todas as outras posições. Então, a pergunta é o que a pessoa está procurando. E para cada pergunta, uma resposta. Então, no meu caso lá da criança, tem uma resposta completa e consistente. Isso vai facilitar. Aí, por exemplo, supondo que eu fiz a busca, caí nessa página, e nessa página eu tenho todas as informações. O que eu estou precisando para comprar? Um empurrãozinho. Se eu tiver um chat, tem várias ferramentas de chat, muitas delas gratuitas, em que fala o seguinte: se a pessoa rolar até metade da página, aparece um balãozinho perguntando: eu vi que você está procurando aqui informação sobre natação para criança e problemas respiratórios. Você tem filho ou filha? É para seu filho ou para sua filha ou para alguém que você conhece? Isso é um chat que faz de maneira automática. Uhum. Qual a probabilidade de uma pessoa que está nessa página, procurando por este problema, que apareceu uma pergunta falando sobre seu filho ou sua filha, essa pessoa responder? Gigante. É nessa hora que toca o sininho para a menina de vendas responder. Okay. Então, todo o processo que antecedeu, ele foi automático, ele foi completamente independente de você. E você falou com a pessoa no momento certo, que ela está precisando e respondendo e querendo interagir. Então, foi ela que demandou o momento dela falar com você, e não o contrário. Então, enquanto isso, o que a menina está falando? Está falando com todas as outras pessoas de todas as outras buscas que estão também se manifestando. Então, esse é o processo de automação, super simples, gratuito, tem uma ferramenta chamada Talk.to. Eu gosto dessa ferramenta, eu uso, ela é bem simples de usar, gratuita, TAWK.to, Talk.to. É bem tranquila, bem simples, acho que todo mundo pode usar, não tem contraindicação nenhuma. Esse é um ponto. Outro ponto é quando você tem mais ferramentas, pensando em ferramentas de a pessoa vai abandonar a página, você tem uma coisa chamada Exit Pop-up, que é uma tela que aparece, você tem certeza que vai sair dessa página? Não achou nenhuma solução? Ou você quer 3 exercícios para fazer respiração do seu filho ou da sua filha? Ou seja, você que já trouxe esse tráfego para lá, já trouxe a pessoa para lá online, aproveita que ela está lá e tenta, de todas as formas, otimizar isso daí. Dá motivo para ela continuar. O motivo para continuar, você tem mais dados dela. Né? Isso que a gente não entrou nem no processo de como que a gente usa a parte de anúncios com essa parte. Né? Quando a gente, por exemplo, quando você vai buscar um sapato lá na Dafit, na Netshoes, e o sapato não larga mais de você. Persegue. Né? Então, não sei se você já visitou o site da Gympass e procurou academia em determinado bairro, você nunca mais vai não ser impactado com o remarketing, que é muito bem feito. Então, assim, é exatamente a diária que eu preciso, é exatamente o que eu preciso. Então, esses ganhos são inerentes, né? Então, por isso que é tão importante estar posicionado nas primeiras páginas.
Então, quando você faz busca, ou você está. Então, assim, aí, a real, né? Vamos abrir a real. Assim, ou você está dentro de uma página de Gimpass, onde você posiciona nas primeiras posições, ou você paga os olhos da cara para disputar com o Smart Fit as primeiras posições no AdWords. Não tem escolha. Não tem muita escolha. Então, eu recomendo, eu falo mesmo para os alunos, se você não usa a página que você tem à disposição da Gimpass para exposição completa do seu negócio, está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro, está perdendo visibilidade, está perdendo alcance, está perdendo impacto. Não tem por que você não ter. Né? Não tem por quê. Então, é uma coisa que eu recomendo justamente por isso. E aí, só para dar uma diquinha aqui rápida, um hackzinho, quando a gente pensa em posicionamento, eu quero estar na primeira página. Uhum. Imagina que o guia está na primeira posição e eu estou na terceira página. Tá? A autoridade dele significa que ele é muito maior do que eu que estou na terceira. Okay. Então, só tem um jeito de eu passar para a primeira. Das duas, uma. Tempo e criar muito conteúdo. Ou ele fala o seguinte, eu acho que o Croco é bom para estar aqui na primeira. Então, ele cria links apontando para mim. Então, ele automaticamente faz com que eu suba mais posições. Isso é o que a gente chama de link building. Então, quando você tem o seu site aqui e o seu site tem um link no site da Gimpass, você automaticamente sobe no ranking só porque tem um link apontando para você. E muitas pessoas não sabem disso, não usam isso. Isso é um desperdício de dinheiro, né? Literalmente um desperdício de dinheiro. Então, acho que essas ações, elas melhoram o ranking, elas melhoram o posicionamento e, consequentemente, melhoram o resultado. Vamos para uma perguntinha que está ali no canto, de qualidade de foto. Você falou de foto que está na internet. Talvez a pergunta seja, poxa, uma foto com meu celular vai ficar bom? Ou tem que ser uma foto com profissional? Não precisa ser uma foto com profissional, só que quanto melhor a foto, mais... Gente, é muito mais legal você ver Full HD do que não, né? Só que se você não tem, se você hoje não tem um recurso, você não pode deixar de ter a solução contra do recurso. Não tenho uma câmera 4K. Vou deixar de fazer caminho standard? Não. É mais importante a informação do que a qualidade. Consigo informação e qualidade? Melhor. Não consigo? Não deixa de ter. Então, você tem que pensar que quando você se posiciona com os seus recursos online, seja com foto, com vídeo, com texto, seja lá com o que for, não é uma coisa só que você está posicionando, é um arsenal. Então, uma fotinha pode ser ruim, mas talvez daqui a pouco tenha uma melhor, outra melhor, outra melhor, outra melhor, outra melhor. Você vai deixando rastros, né? Então, você vai melhorando. O que tiver melhor vai ficando melhor posicionado. O que vai ficando pior vai ficando pior posicionado. A questão entra naquele princípio da continuidade. A gente ter consistência e continuidade. Fazer sempre. Postar foto sempre. Foto não, então, conteúdo de um modo geral. Na verdade, a pergunta é o que você quer publicar, para quem você quer publicar, dizendo o quê? Se é para encher o saco, não. Se é para fazer lambe-lambe, panfleto e flyer, não. Entendeu? O problema é que o pessoal quer fazer flyer online. Gente, então ótimo. Chegou num lugar aqui para a gente começar a caminhar para ficar no tempo. Poxa, mas eu divulgo minhas promoções, eu divulgo... E vou voltar lá. Você falou conteúdo e de publicar constantemente. Você falou várias vezes isso, então vou chamar a atenção, porque é óbvio que isso é muito importante. É uma palavra que é forte, que é consistência, fazer sempre. Então, muito mais interessante alguém falando comigo do que querendo me vender alguma coisa. Me dê motivos para comprar o que você está mostrando. Você também falou, não é? Natação para criança com problema respiratório. Não estou querendo vender isso, eu estou contando uma história, eu estou apresentando a alternativa e, por um acaso, eu sou uma das alternativas. Tem uma autoridade, alguém que entende disso. Muito legal. Vamos começar a caminhar para o fim aí. Deixa aquela pergunta que eu não te fiz e que deveria ter feito. Alguma? Eu acho. Ô, Gui, você tinha que ter perguntado isso. O que você fez? Não, eu gostei das perguntas que você fez, mas assim, se tem uma coisa realmente que eu acho que é a grande pergunta, que eu não sei nem se é pergunta, mas assim, é o grande vazio que eu enxergo hoje no mercado, é que eles estão tratando o meio digital como uma coisa a mais.
E eles não perceberam que o negócio ele está em cima do digital, que é a plataforma que deve, que comanda a operação. E ele está cuidando disso como se fosse um bracinho. É a fundação, e não um bracinho. Então, quando você sacar que isso é a fundação, muda seu modo de contratar, de vender, de analisar, de entregar, de validar, de conversar, de vender. Ou seja, o digital, ele é o cerne da questão e não um bracinho. E você pode me falar, mas os meus clientes... Gente, esses clientes que estão aí com você vai ficar mais 8 meses, depois eles vão embora, você sabe disso. Então, ele tem um ciclo natural. Então, daqui a um ano, a tua base de clientes ela é toda nova. Então, se você está fazendo negócio hoje, não é para 100% dos seus clientes de hoje, mas é para 100% dos seus clientes de amanhã. Então, acho que isso é uma coisa que é importante as pessoas terem na cabeça. Afinal de contas, acho que todo mundo quer crescer, né? Para crescer, precisa pensar nos clientes que não são seus ainda. Com certeza. Legal. E numa cidade de interior, de, sei lá, Ceará, a gente tem parceiros no Ceará, no Mato Grosso, no interior de Goiás, enfim, vale essas técnicas também? O que a gente está falando aqui faz sentido? Pense o seguinte, é mais fácil, vamos supor o seguinte, eu tenho 50, vou colocar que eu tenho R$100 de investimento no Facebook. Ótimo, porque tem lá outra pergunta, quando começar? Eu tenho R$100 de investimento, vamos lá, por mês. Isso é nada, tudo bem? Mas vamos lá, por mês, R$100 por mês. Estou numa cidade de São Paulo. R$100 numa cidade de São Paulo que tem 50 mil possibilidades de disputa desse investimento. Ou seja, estou disputando a minha marca com outras 50 mil marcas. Qual que é a probabilidade de você me enxergar? Baixa. 0. Nula. Se eu estou lá no interior do Ceará, que tem uma cidade com 15 mil habitantes, que tem 2 marcas, onde uma marca não sabe a menor ideia de digital e você está fazendo divulgação, qual que é a probabilidade de 100% da cidade te encontrar? Praticamente 100%. Então, assim, tudo que a gente discutiu aqui, ele funciona muito mais rápido em menores academias, em menores cidades, em menores regiões, em lugares mais longínquos. Por quê? Porque você tem que fazer menos esforço para chegar na proporção das mesmas situações. Hoje você tem cidades no país que são do tamanho de muito menor que um bairro que a gente tem em São Paulo. Assim, só no bairro você tem, sei lá, 50 academias. Numa cidade inteira você deve ter 2 ou 3. Então, não tem comparação. É muito mais rápido, muito mais fácil você atingir mais gente num lugar menor, numa academia menor, do que num lugar maior. Então, é uma questão meio... não é lógica, né? Mas as pessoas acreditam que é contraditório isso. Sim. Mas não. Os maiores cases que a gente tem no Leads 3x, que é o treinamento de marketing digital, os mais rápidos, não os maiores, mas os que têm resposta mais rápida são das menores cidades. Então, você pega, por exemplo, a Academia Espaço Fitness, que é de Salto, ele tinha 300 alunos em uma unidade. Ele está, em 6 meses, eles foram para 4 unidades, 1.600 alunos. 80% das vendas dele são pela internet. Eu tinha visto você falar isso, por isso que eu quis puxar, porque é muito legal. A gente não imagina, não é, que seja isso. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, faz todo sentido, como é que eu não pensei nisso antes? Não é? Muito legal. É muito mais barato. É muito mais barato. É mais assertivo, né? Você falou tudo aí. Muito bom. Bem, considerações finais para a gente caminhar aqui para a conclusão, para a gente ser pontual. Eu acho diz que aí a sua... Primeiro agradecer o convite, muito legal. Obrigado. A gente que agradece de você estar vindo. Era para ser... Gente, tem um monte de coisa. Era para ser online e o Croco fez a super gentileza de vir até aqui. Quem não é de São Paulo não imagina a diferença que é isso, né? Por exemplo, eu sou de São José dos Campos, natural de São José dos Campos. Eu saí aquela hora que você me ligou de casa, lá atrás. No momento que eu estava mandando o e-mail, né? Isso tem umas 4 horas, foi o horário que eu saí de casa. Aí eu tinha uma conferência com a Argentina, que na realidade depois foi antes, mas só para você entender, eu tive que parar no meio do caminho, num café. Eu fiz a conferência num café. E consegui chegar aqui, a gente está cravado no horário. São José dos Campos tem 700 mil habitantes e Itaquera, que é um bairro, tem o dobro. Né? É muito trabalhoso. Então, agradecer muito a presença do Croco, principalmente por ter vindo aqui pessoalmente, que é mais
Bacana. Legal. Vamos lá para a consideração legal. final. Então, na verdade, agradecer. Eu acredito que é o seguinte, você que é gestor, que está assistindo, eu acho que você tem que, sim, adotar a parte de tecnologia em todos os aspectos, adotar a parte digital em todos os aspectos, entender que o seu negócio, o sucesso do seu negócio, ele vai estar apoiado em tecnologia, você querendo ou não. Cada vez mais você vai depender da tecnologia para tomadas de decisão. Então, se você não tem tecnologia, a tua decisão é mais lenta. Se a tua decisão é mais lenta, o cliente não espera, o cliente vai embora. Então, ele escolhe, ele quer coisas mais ágeis, né? Então, acredito que quanto mais rápido você adotar tudo isso daí, mais negócio vai ser para você. Então, eu queria agradecer aí, valeu a participação. Obrigado, gente. Procure a primeira página da busca com as dicas que o Croco deixou para gente. Mais uma vez, super agradecido. Valeu.